Fala investidor, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo número 3 sobre dividendos. É uma série especial que eu estou produzindo aqui para o YouTube. Uma série baseada na sua dúvida, na dúvida que você deixou ao longo de vários outros vídeos aqui no canal do YouTube, aqui abaixo, onde tem essa área de perguntas, e também dos meus alunos lá no FIA Black. Eu espero que depois que você assistir toda essa série, você não tenha mais dúvida sobre dividendo. E se tiver, pode comentar que eu comento em vídeos futuros. Aproveita que você vai comentar, coloca quais empresas que você faz os seus investimentos focados exclusivamente em dividendos. Quais aquelas que você acredita que lá na frente vão tá te sustentando, vão trazer aquela vida folgadinha, sabe? Ou na beira da praia, ou no alto de uma serra, numa varanda, né, de madeira, aquela brisa, e não está fazendo mais nada, só curtindo. Quem você acha que vai te deixar desse jeito? Beleza, vamos lá, vamos continuar, porque agora é uma outra dúvida que eu selecionei para esse vídeo e que é extremamente pertinente, que diz respeito ao seguinte: Gustavo, como eu sei que a empresa ela é boa pagadora de dividendos? Essa pergunta, geralmente, ela é respondida assim: setor de energia, transmissão. Por quê? Porque são empresas com fluxo de caixa garantido, são anticíclicas, ou seja, faça chuva ou faça sol, faça você na praia ou você lá na serra, elas vão estar recebendo o dinheiro delas, transmitindo a energia pelas linhas de transmissão e vão pagar os dividendos porque os investimentos ou reinvestimentos no negócio são baixos. Então, geralmente essa é a resposta, mas tudo tem o pró e o contra. Essas empresas, geralmente, o crescimento delas é um pouco mais restrito, ou seja, a ação acaba crescendo de forma mais restrita. Então, cabe a você dar uma peneirada para ver quais que ainda tem alguma possibilidade de crescimento, para que você alie o crescimento no preço da ação com o recebimento de dividendos. Mas a tua pesquisa, ela deve estar, para você identificar uma empresa boa pagadora de dividendos, como se dá o pagamento de dividendos, a sua pesquisa ela deve estar na política de dividendos da companhia. A política de dividendos ela vai estar dentro do estatuto da companhia. E para você acessar o estatuto da companhia, você vai entrar no site de relação com o investidor dessa empresa e lá vai estar o estatuto. É um documento grande, você vai ter que disponibilizar um tempinho para dar uma pesquisada, uma leitura nesse documento, mas lá dentro vai estar toda a política de dividendos da companhia. Como ela paga dividendos, se vai ser uma vez por ano, se vai ser uma vez um dividendo maior e mensalmente juros sobre capital ou um dividendo intermediário, se ela vai pagar 2 ou 3 vezes ao ano os dividendos. Por quê? Porque geralmente essas políticas elas são sim rígidas, as empresas são rígidas na execução desses programas. Então, se a empresa paga dividendo em março ou abril, todo ano em abril, ela vai repetir isso. Ela vai pagar todo ano em abril. Às vezes, até no mesmo dia de abril. Às vezes, durante uma semana, primeira quinzena de abril. Então, você, com a política de dividendos na mão, você olha o histórico de pagamento de dividendos dessa empresa e aí você vai ter a certeza de que a empresa tal, que eu estou pesquisando, que eu estou analisando, paga dividendo. Um exemplo, em abril e setembro, na primeira quinzena de cada mês. E ali também, uma boa empresa com uma boa governança, ela vai pagar esse dividendo geralmente no mesmo montante. Então, um exemplo, se ela paga 50 centavos em abril e ela paga 70 centavos em setembro. Geralmente, ela tenderá a pagar algo próximo a 50 centavos em abril e algo próximo a 70 centavos em setembro. Então você, de antemão, já sabe o fluxo de pagamento de dividendo. Tudo isso vai estar dentro do estatuto, na política de dividendos da companhia e no próprio histórico de dividendos. Olha, muita atenção, porque às vezes acontece um ano atípico, como 2020, e as empresas fogem àquela regra. É um ano atípico.
Então você tem que tomar cuidado nesse tipo de avaliação. Às vezes, houve um ano atípico para a própria empresa. Ela resolveu fazer um investimento. Por exemplo, Klabin fez um mega investimento numa fábrica nova. Pode ser que durante esse período ela tenha alterado a sua política de dividendos momentaneamente. A própria Petrobras já alterou a política de dividendos diversas vezes, tirando dividendos de ON, depois voltando com dividendos para ON. Cabe a você, então, olhar o histórico, olhar o estatuto, olhar a política de dividendos, que fica dentro do estatuto, para ter uma ideia do montante pago e das datas que ela vai pagar esse dividendo para você. Esse é um norte que você vai ter ao montar a tua carteira de dividendos, ao comprar aquelas ações daquelas empresas pagadoras de dividendo para fazer a tua bola de neve no longo prazo. Eu já falei no vídeo anterior como você calcula o dividend yield. Só reforçando, uma vez que então você sabe as datas que ela vai pagar, quando efetivamente pagar, é só dividir o valor pago por ação no preço da ação para você ter uma ideia do dividend yield daquele período, ou seja, daquele mês em que ela fez aquele pagamento de dividendos, tá? E no vídeo anterior eu te falei, dá uma anualizada, porque aí você tem um valor mais próximo da realidade relativo ao percentual de dividendo que aquela empresa paga em relação ao preço da ação, ou chamado de dividend yield. Outro ponto importante que você tem que olhar dentro da política de dividendo é que lá a empresa determina como se dá o pagamento dos dividendos, ou em cima de que métrica ela vai pagar dividendos, tá? A maioria das empresas usam o lucro líquido, então elas vão dizer o percentual do lucro líquido para pagar os dividendos. Mas tem algumas empresas que vão pagar dividendo em cima da geração de caixa. Então é um diferencial para você. Se a empresa é uma alta geradora de caixa, por exemplo, uma Rumo Logística, uma Vale, essas empresas elas têm uma geração de caixa muito forte. Mas a linha de lucro pode ser impactada por um evento não recorrente, pode ser impactada por um efeito não caixa. Isso reduziria a linha de lucro líquido pelo período do balanço. Se na política de dividendo ela distribui sobre a geração de caixa, é mais interessante, porque a geração de caixa ela não é abalada por eventos não recorrentes. É aquilo que a empresa faz, é o caixa que ela gera do próprio negócio. Você vai descobrir isso na política de dividendo, então fica muito atento. Existem algumas outras formas raras como base para pagamento de dividendo, tá? Muito raro ser dividendo sobre o patrimônio líquido, é muito raro, mas pode acontecer. É importante você ter a ciência de onde vai sair o recurso ou qual a métrica da empresa para tirar o recurso para te pagar dividendo. Isso é importante você saber. E lá na política está dizendo se ela vai pagar sobre dividendos, sobre capital próprio, sobre a periodicidade, qual periodicidade ela vai pagar, isso, coisas que eu já falei aqui nesse vídeo. E para a gente fechar esse vídeo sobre política de dividendo, algumas empresas colocam, isso é bom você ficar atento a isso, tá? Porque algumas empresas colocam na política de dividendo o dividendo mínimo obrigatório por lei. Mas por que isso? Porque se em algum momento ela quiser ou precisar reduzir o pagamento de dividendos, ela não precisa alterar a política, ela não precisa alterar o estatuto para isso. Porque lá no estatuto já está o dividendo mínimo. Mas calma, você não fica desesperado com isso, chateado, porque eu achei que pagava mais, mas está lá no estatuto, o Gustavo falou no vídeo do YouTube e ela está pagando o dividendo mínimo. Fica calmo, dá uma olhada no histórico, confere o histórico de pagamento de dividendo para você entender ou ter uma noção do nível de dividendo pago efetivamente. Porque ela escreve ali no estatuto, na política de dividendos, o dividendo mínimo, porque se ela quiser alterar isso em algum momento, ela está livre para isso, mas na prática ela paga mais. Tá? Então é sempre bom você entender a política, o estatuto de dividendo, aliado à prática, aliado a quanto efetivamente ela está colocando de bonificação dentro do teu bolso, né? De dividendos, juros sobre capital próprio, dentro do teu bolso, que é o que vai fazer a diferença. O que está escrito é um balizador e a realidade, ou seja, o histórico, vai confirmar ou não o que está escrito ali. Às vezes é melhor do que o que está escrito, como eu te falei. Bom, por esse vídeo é isso, investidor. Fica ligado no próximo vídeo dessa série sobre dividendos. Se você não curtiu ainda essa série,
Curte, tá aqui o botão, e se inscreva no canal, é importante para o nosso crescimento. Outra coisa, hein? Não compartilhou ainda? Tá perdendo tempo, hein? Tem um botão aqui abaixo do vídeo, tem uma setinha em curva, você pode clicar nela, compartilhar isso daí para outras pessoas que também querem investir em ações e têm dúvidas, principalmente sobre dividendos. A gente se fala no próximo vídeo dessa série.